Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. O shiur de hoje é para Refuah Shema de Tamar Bat Frecha e Tinok Ben Tamar, que tenham saúde total, recuperação pós-parto. Baruch Hashem. Que o baby seja um grande Hassid do Rebbe. Amém. Cresça para a Torá, o pai, Massim Tovim. E pelo que ele promete, muita bagunça. Acho que ele... Eu vou falar uma coisa para vocês. O final da aula passada me deixou muito encucado. É uma coisa que a gente já falou no primeiro capítulo do Tânia, quando fala da diferença de alma de judeus e não judeus. E aí nós falamos o seguinte, que um judeu ele faz autossacrifício altruísta, porque é a fonte da alma dele, e falamos que o não-judeu ele só tem interesse. Polêmico, só tem interesse. É assim como? Porque a fonte da alma do não-judeu é das 3 klipot atmeot. E isso me incomodou. E hoje me incomodou mais ainda. Por quê? Porque eu escutei uma história contada pelo Rabino David Moritz, um dos meus professores na infância. E é uma história que eu imediatamente após a história, mandei mensagem para um outro rabino meu, Rabino Boitner, que vocês conheceram no Farbreg, e falei, me explica melhor. Vamos à história que incomodou o rabino. 1944, a Segunda Guerra Mundial, tinha um grupo de soldados aliados que estavam já quase para invadir a Alemanha, resolver o problema. Teve uma batalha chamada Batalha das Ardenas. E nessa batalha tinha um oficial chamado Rudy Edmond. Que tem esse oficial? Ele é americano e ele é um oficial de baixa patente. E quando os alemães pegaram todos, mais ou menos 2.000 prisioneiros de guerra, e tinha a convenção, como chamava? Genebra. Então, os alemães prenderam todo mundo, mas você só pode prender, não pode fazer muito mais. Aí, num certo dia, chegou um oficial da SS e exigiu desse nosso Rudy, também era um oficial, falou, eu quero que você me entregue todos os judeus que estão aqui com vocês. O Rudy sabia muito bem o que esse nazista queria fazer em Marchemont. Queria exterminar os judeus que estavam entre eles. Então, o nazista falou que ia voltar no dia seguinte. E naquele meio tempo, o Rudy, ele conversou com todos os outros prisioneiros que estavam com ele. Ele combinou com todo mundo que ninguém vai entregar judeu nenhum. Então, no dia seguinte, quando o nazista chegou, falou, nu, cadê os judeus? O Rudy falou, somos todos judeus. Aí o nazista ficou furioso, falou, eu não sou bobo. Tem aqui americanos, canadenses, ingleses, não são todos judeus, não pode ser, me entrega a todo mundo. O Rudy falou, não, aqui somos todos judeus. O nazista então tirou a pistola dele, apontou na cabeça do Rudy e falou, se você não me entregar os judeus, eu vou acabar com você. O Rudy olhou nos olhos do nazista, falou, atira, quero ver. Ele falou, aqui você sabe muito bem que eu tenho que te dar, pelas leis de guerra, eu tenho que te dar meu nome e minha patente. Eu não sou obrigado a te falar nada mais, quem é judeu, quem não é, nada disso. Se você atirar, tem aqui centenas de testemunhas que vão te perseguir. Porque a Alemanha já estava para perder a guerra. Você sabe que você perdeu a guerra. Se você atirar, vai todo mundo aqui te denunciar por um crime de guerra. O nazista pegou e pôs a pistola no coldre e foi embora. Essa história passou desapercebida por muito tempo. E o filho do Rudy, depois ele foi homenageado, póstumo,
o filho recebeu uma medalha na Casa Branca. Quando eu escutei essa história, eu falei, peraí, olha esse indivíduo, um herói, salvou judeus, e a gente vem e fala que a Neshama, a alma, só permite ele pensar nele mesmo. Ele não pensou nele mesmo, a tal ponto que essa história não foi conhecida por muito tempo. Aí eu perguntei para esse meu rabino, um pouquinho mais, me explica que negócio é esse? Como que a gente pode falar isso num goi assim? Então ele, para me ajudar, ele complicou. Ele me trouxe outra história, também da guerra, que é do cônsul do Japão em Kovna. Acho que essa é um pouco mais conhecida. Estava lá na Lituânia e ele conseguiu 6.000 passes para judeus se salvarem. Inclusive, a Yeshiva Tomchet Mimim, a Yeshiva Chabad foi salva por causa dele, e a Yeshiva de Mir foram para Xangai, na China, que era sob domínio japonês, e ele salvou muita gente. E ele também, ele é o mais conhecido hoje em dia, mas ele, a esposa dele, chamada Okiko Tsukihara, ela contou que o marido não só que não ganhou nada pelo que ele fez de salvar 6.000 judeus, pelo contrário, ele foi perseguido a tal ponto, ele perdeu o cargo dele, e ele chegou um momento que ele não tinha nem o que comer. Então ele só perdeu. E aí a gente vem e fala que se não judeu, só pensou nele. Então existem várias respostas para isso. Mas a que mais me encantou é que ele trouxe no nome de Reb Hillel Miparit, que fala que existem os Hassidei Umot Olam, que é sobre isso que se trata, tem no Museu Yad Vashem, que existem os não-judeus, que eles são os Hassidei Umot Olam, são as pessoas extremamente bondosas, e que o Reb Hillel fala que a alma deles não vem daquelas 3 níveis de impureza que nós mencionamos, e sim a alma deles é de Noga. Para quem lembra um pouquinho, Klipat Noga é aquela que você pode usar para o bem ou para o mal. É uma carne kasher, por exemplo. Eu posso usar para o bem, comer no Shabbos, no Tchunt, que a Sarita vai fazer para a gente. Ou posso comer por gula. Então, realmente, essas pessoas elas têm uma alma muito mais elevada. Não é à toa que elas estão dispostas a fazer isso, esse altruísmo, por outras pessoas. Então, isso me acalmou um pouquinho, porque realmente a gente vê, não só no povo judeu, pessoas se entregando completamente, como a gente trouxe do Avraham e Yitzhak na aula passada, mas a gente vê pessoas que fazem, não judeus que fazem também desinteressadamente. Entre parênteses, o Rabino Boitner, ele me falou também que, às vezes, o interesse é muito interessante. O interesse é interessante. Acho que até a doutora Sandra vai concordar com como a gente pode aprofundar o interesse. Porque, assim, a gente falou que um muçulmano, por exemplo, um extremista muçulmano, não muçulmano, muçulmanos não são ruins, mas o extremista, ele se explode para matar judeus porque ele tem um interesse. Prometem para ele as 72 jovens e também dão dinheiro para a família dele. É o interesse. Existe um interesse supremo, que é a pessoa simplesmente fala do jeito que tá, não dá. Eu não consigo viver num mundo assim. Um mundo tão injusto. Então, isso, a pessoa pode se entregar para algo, a gente pode falar, uau, que bonito, mas no final das contas também é interesse. Quando a pessoa não consegue viver, o Rabino Boitner comparou isso como uma espécie de suicídio. O mundo, não é que ele quer ir embora do mundo, é que esse mundo, do jeito que está, não condiz com... Não pode ser a realidade dele. Então isso, assim, mesmo que a pessoa se entrega por isso, então ele vê alguém atirando no monte de gente, ele se joga na frente, tem aquele que quer salvar os outros, então ele não pensa nele mesmo, e tem aquele que fala, meu Deus, viver no mundo assim não é para mim. Então isso tem um shemetz, como se fala, um resquício de interesse. O interesse em não estar numa situação absurda. Então ele não faz isso para salvar os outros. Faz isso porque não condiz, entenderam? Mas é uma coisa mais
muito mais Ele refinada. está se renunciando, né? Ele se renuncia. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Então, é como se o remédio para uma situação tão absurda para ele é deixar de viver. A gente sabe que isso não é remédio para nada, mas é só para entender que, às vezes, a pessoa parece que ele fez autossacrifício e, na verdade, não fez. É simplesmente porque o viver dói muito mais do que qualquer outra coisa. Uma pessoa assim também tem que se tratar, não pode deixar ela pensar e viver assim. E, ó, vamos lá, agora vamos continuar o Tânia, então, de onde paramos na semana passada. Nós falamos, então, que a fonte da alma das nações, de forma geral, agora a gente viu, não é exclusivo, mas de forma geral, vem desses 3 níveis de impureza que só pensa em si mesmo. E aí a gente podia pensar que são só outras nações. O Tânia fala, não, também os Rechaim, os pecadores, e os transgressores do povo judeu, também a energia deles vem dessa fonte. Por quê? Porque o que quer dizer uma pessoa fazer uma transgressão? Nós falamos que o grande problema do século é o ego. Assim a gente começou a aula passada ou anterior. O ego da pessoa afasta ele de Deus, porque ele está pensando nele mesmo. E Deus diz que ele não habita entre pessoas egocêntricas. Ele habita entre pecadores, etc. Mas uma pessoa que não reconhece que Deus é a sua fonte, Deus se afasta dele. Então, o que acontece? Se uma pessoa ela peca, de forma consciente principalmente, então ele coloca uma capa, uma casca entre ele e Deus. É como se ele dissesse que a fonte da vida dele não é Deus. Então, de onde é? Se não é Deus, é das 3 Klipot Atmeot, dos 3 níveis de impureza, que Deus também manda, mas de uma forma muito oculta. Uma vez que o pecador ele não tem o que? Anulação, nós falamos da santidade, que santidade e sagrado é saber se anular para Deus. Aquele que peca, ele tem um caminho exatamente oposto à santidade. Então ele se afasta de Deus, ele tem menos anulação para Deus. Cada vez menos ele reconhece que sua energia vem de Deus. Logo, a alma dele tem que vir por essa forma das 3 Klipot Atmeot. Enquanto ele vive uma vida de pecados, então a energia dele vem das 3 Klipot. Isso antes dele passar por um teste e santificar o nome de Deus. Isso é algo que nós também já falamos, que uma pessoa, um judeu, ele está disposto a santificar o nome para Deus e entregar a sua vida, só que tem um nível, tem o que vai despertar. Então até isso despertar nele, ele esquece dentro de si que ele vem de Deus, que a alma é divina. Quando acontece o teste, isso tudo muda, como veremos mais adiante. Agora, falamos que todo aquele que ignora que sua fonte é divina, ele é chamado de morto. Assim como um órgão, Deus nos livre, que está com dor, o que é essa dor? É a falta de anulação desse órgão para o intelecto. Falamos que do intelecto, lá em Chokhmah, está a unicidade divina, o En Sof, o infinito. Então, o que acontece quando minha mão sente uma dor? Deus nos livre, na verdade a dor não está na mão, está na cabeça. Mas ela não está anulada, ela não está recebendo energia de uma forma suave. Eu imagino que isso que é a acupuntura, a acupressão, que o que faz é direcionar a energia de uma forma que você pare de sentir a dor. É uma falha no fluxo de energia. Então, uma pessoa, enquanto ele não deixa a energia divina fluir dentro dele, então ele é considerado como morto, que é aquele que você vê, mas que você não vê a conexão dele com a fonte de vida dele, que inclusive, qual é a fonte de vida de cada um? A Torá. Como está escrito, que a Torá é uma árvore da vida para todos aqueles que se apegam a ela. Então, se a pessoa está apegado a Deus, apegado à Torá, apegado a coisas positivas, então ele demonstra que a fonte dele é na Torá, ou seja, ele se torna mais sagrado, porque a Torá exige que ele se aparte de coisas mundanas, e você reconhece que ele é uma pessoa mais sagrada, etc., mais viva com Deus. Agora, como eu posso falar que essa pessoa é considerada espiritualmente morta, se nós também falamos que existe um amor oculto? Aquele amor que vem da alma, que está na Chokhmah,
falamos tudo isso. Existe um amor, não é um amor, é o fato da alma vir diretamente de Deus, causa um amor na pessoa. Como eu posso chamar ela agora de morta? Se ela tem esse amor. Então, Tânia diz o seguinte, esse nível de Chokhmah, o primeiro nível da alma, que lá você tem a alma divina, a faísca divina, que é uma parte de Deus, isso está no nível de Galut. O que é Galut? Nós estamos na Galut agora. Galut é o exílio. Enquanto esse amor está oculto, ele está como no exílio. Qual é o exílio? O que é o exílio para o judeu? Nós não estamos na terra de Israel. Nós não estamos com a Torá e a divindade reveladas. Isso é exílio. Nós não estamos na nossa casa. Da mesma forma, a alma, quando ela está investida no corpo, ela está exilada. Vamos parar para pensar. A alma vem aqui para baixo para revelar Deus, para fazer mitzvot, para mostrar como o mundo é bom, para revelar Deus aqui dentro de cada coisa. E aí vem o corpo e a alma animal e impedem ela de fazer isso. Então ela está no exílio. Ela não se sente em casa. E ela está exilada dentro do corpo, principalmente no átrio esquerdo do coração, que está dominando toda a alma. E isso não é só em alguém que é muito pecador, que a alma se sente mal. Isso é qualquer um que faça pelo menos um pecado. A alma não se identifica com a situação dela. E por isso, esse amor que está na alma divina, que esse amor quer? Já falamos que o interesse maior é se elevar, se unir a Deus, como o fogo, que Deus é a fonte da vida. Ela é um chamado de amor oculto, Avá Mesuteret, porque está lá, mas ela não consegue se expressar de forma alguma, porque ela está coberta bilevush sak, uma roupa de saca, de estopa, que a gente lê na Megilat Esther, por exemplo, que o Mordecai, quando ele soube do decreto contra os judeus, ele vestiu uma roupa assim, porque quando se usava uma roupa dessas, de saco, quando a pessoa está de luto. Então, quando ele se veste assim, é porque está de luto. Assim está a alma dentro do corpo. A alma está de luto, porque ela gostaria de brilhar, e ela não pode. E essa roupa é clipar, é aquela casca dos pecados que estão nos pecadores de Israel. Interessante que saco, eu sempre associei desde criança com que palavra em português? Saco. O que é a alma dentro de um saco? Também existe essa comparação quando uma alma, Deus os livre, tem que entrar num animal. Ela vai, ela volta e tem que entrar no animal. A alma está lá, mas ela se sente dentro de um saco. O que é um saco? Se eu, Deus os livre, estiver com muito frio, e eu pegar um edredom e costurar dos lados bonitinho, fazer uma bolsa de edredom e entrar dentro, eu vou me aquecer? Vou. Eu vou sobreviver? Vou. Mas eu vou me sentir bem. Se eu quiser andar, eu vou conseguir andar. Vou rastejar com aqueles sleeping bags. Aquilo é para eu dormir à noite, mas não para viver dentro daquilo. Por quê? Porque ele não se ajeita direito no meu corpo. Não é nem feito para isso. Mas digamos que alguém queira usar aquilo como roupa, ele vai fazer um buraco aqui e ali. Não vai ser uma roupa real. Então, da mesma forma, é assim que a alma divina está dentro de um corpo que não obedece às leis de Deus. Ela está lá, mas ela se sente bem lá. Ela controla o corpo. Falamos lá no começo, qual é a grande batalha que tem entre a alma divina e a alma animal? Moishane? O que elas querem? Controlar pensamento, fala e ação. As três vestimentas da alma. Se a alma animal está usando essas três vestimentas, a alma divina está lá, mas não está ajustada a ela. Não está fazendo o que ela quer. Pensamento, fala e ação. Que são três coisas que a gente tem controle, numa mais do que na outra, e que a alma divina quer que se use para fazer coisas boas. Então, a gente pode imaginar agora, quando a gente falou do ego,
que o ego é o principal artimanha da alma animal para tapar esse amor. Nós temos um amor pela transcendência. Nós temos um amor por Deus. O que acontece se eu deixar expressar esse amor? No momento que eu expresso esse amor, a alma animal e o corpo param de ter controle. Na hora que o amor a Deus se revela, eu não consigo fazer nada contra Deus. Não consigo alimentar meu corpo pelos desejos do corpo. Então, a alma animal fala, peraí, eu estou perdendo aqui, eu não estou conseguindo agir. Então, o que ela faz? O ego. Ela faz te afastar de Deus. Foca em você mesmo, não em Deus. Foca nas tuas necessidades. Então, agora sim, o corpo vai fazer o que a alma animal quer. E a alma divina vai estar dentro do corpo sofrendo. Já falamos também que quem dera a alma animal soubesse da grandeza da alma divina e a apoiasse. Como se diz que o malandro, se soubesse a grandeza da verdade, ele diria verdades por malandragem. Então, se a alma animal soubesse que se ela apoiar a alma divina, isso traria grandeza para o corpo também, ela o faria. E, na realidade, quando a gente usa o nosso corpo e a alma animal para fazer coisas boas, a gente eleva eles também. Então, se eu uso minha alma animal para comer algo gostoso, como faremos nesse Shabbat, mas por uma mitzvah, então eu estou elevando aquela comida, eu estou elevando meu corpo, tudo isso. Durante a semana teria que ser um outro controle. Fala. Como é que, de repente, a gente tem aquelas reviravoltas, né? Que a pessoa começa a fazer chuvá, o que acontece? Quer dizer, como é que tem essa reviravolta? O que deu na cabeça daquela pessoa? Você vê jovens, de repente, do nada, quer fazer chuvá. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Num extremo, a gente já falou, que é quando a alma corre risco. Quando a pessoa está disposta, ou melhor, quando acontece uma situação na qual a pessoa percebe que ela vai quebrar a conexão dela com Deus. Seja uma idolatria, qualquer coisa. Naquele momento eu percebi que Deus vai se afastar de mim, eu quebro, eu assumo que Deus não é meu Deus, isso desperta uma vontade em não pecar, em autossacrifício, etc. Cada um no seu nível. Na verdade, se a pessoa soubesse que até o pequeno pecado pode separar ele de Deus, ele não faria nada. Mas tudo bem. Agora, o que acontece quando uma pessoa não passou por um trauma espiritual desses? Então, às vezes é uma bondade que Deus fez para a pessoa. Ele fez alguma coisa boa, isso o Tânia trouxe também uma vez, que é uma pessoa que ele fez muita coisa boa, mas ele ainda continua pecando, ou pela circunstância ele peca. Mas ele fez algo tão bonito para Deus, Deus fala, deixa eu te dar um empurrãozinho. Ele ajuda, ele fala, olha, você, por exemplo, não você, ninguém aqui, mas é uma pessoa que não cumpre nada, nem pisa na sinagoga, nem nada, absolutamente. Mas um dia ele salvou uma vida. Ele pagou uma família, pôde se alimentar, uma família que estava morrendo de fome. Então Deus fala, peraí, esse cara é material para algo melhor. Ele pode ser alguém melhor, então Deus desperta alguma coisa nele. Sabe o que? Faz tempo que eu não vou na sinagoga, deixa eu dar um pulinho lá. E aí começa o retorno. Ou uma terceira opção, ele tem uma alma muito elevada. Mesmo quando os pais não eram Torá, não cumpriam Torá, não foram no mikve antes de gerar essa criança, mas ele tem, a alma dele é muito especial. Falamos que o que os pais podem dar para o filho é a facilidade de revelar ou não. Então, se os dois, o pai e a mãe, são extremamente pecadores, então mesmo que o filho tenha uma alma muito especial, vai ser mais difícil dele revelar. Agora, se os pais são metso, não são nada de ruim, mas eles mereceram, então, uma alma dessa ser o filho delas, como é o meu caso, né, 6 vezes já. Então, o que acontece? A alma é muito elevada. O corpo não está impedindo tanto.
De repente você vê um menino com 12, 11, 12, 13 anos, não, eu quero Torá, eu quero algo mais. Porque ele tem uma alma que quer se expressar. E quando deixam e cuidam, então ele cresce como uma pessoa fantástica. Temos alguns exemplos aqui nessa sinagoga. De jovens que, como não veio nem ele nem a mãe, eu posso falar, eu vim aqui na aula de Tânia. Do nada, o menino... Teve um professor de Bar Mitzvah mesmo, Michigan, né? E deu uma aula... São meio Michigan, né? Os professores de Bar Mitzvah em geral. Sim, sim. Geralmente, para aguentar... Esse menino, do nada, ele estudou em escola agora, a vida toda, a família não é um pouco tradicional. Do nada, você vê um menino agora, isso de Shiva Gvoa. Temos outros exemplos. Então, o que acontece? É uma alma extremamente elevada. Deu um clique. De repente teve a permissão. Conseguiu passar um Shabbat num lugar, se emocionou e conseguiu. Esse amor, como a gente falou, ele está oculto dentro da clipá. Mas está lá. Isso quer dizer Mesuteret. Um amor oculto, Mesuteret é coberto, oculto, é apenas oculto, mas é algo que você sabe que está lá. Se você deixa revelar, acontece isso da pessoa se elevar. E dessa clipá, desse saco que cobre, que ele cobre esse amor, de lá vem o Ruach Shtut, o espírito de tolice para pecar. Nossos sábios falam que não existe uma pessoa pecar se não entrasse nele um espírito de tolice. Isso é trazido da Sotá, daquela mulher que é acusada de infidelidade pelo marido. E Sotá quer dizer que ela se desviou do caminho. Nossos sábios trazem da mesma... Comparam com Shtut. O Shim, você pode ler como Samach, Shtut, Sotá. Que uma pessoa, na verdade, ele nunca vai querer pecar. A natureza não é essa. Por quê? Porque ele tem uma alma que ama Deus. O que acontece quando ele peca? Nós estudamos durante 2 anos aqui o Contras Mind, já estudamos outra vez por alguns anos. Como que uma pessoa vai pecar? Porque entra nele um espírito de tolice que fala, você acha que isso vai te separar de Deus? Deus é tão grande, ele vai se importar se eu não colocar tefilim um dia? Sim, ele vai. Mas vem alguém que te fala que não. É que nem alguém chegar para o meu filho e falar, você acha que teu pai vai se importar se depois que ele sair do teu quarto à noite se acende a luz e lê? Você acha que isso vai afetar o amor que teu pai tem por você? Óbvio que não. Óbvio que eu vou amar meu filho do mesmo jeito. Mas que eu vou ficar bravo com ele, eu vou. Só que vem um espírito de tolice e fala, não, o amor do teu pai é muito maior. Isso é um argumento que muita gente usa para não cumprir a Torá. Fala, Deus é tão grande. Ou Deus me ama muito. Ele vai se importar se eu faço isso ou aquilo? Peraí, Deus te pediu para fazer. Deus pediu para quando chega a Pesach, você sentar no Seder, comer matzá. É o pedido que ele fez. Não, mas ele é tão grande, ele se importa com essas coisinhas. A resposta cada um sabe. Deus sim se importa. Ele sim quer. Não por ele. Porque o que a gente faz não afeta a Deus. A gente falou semana passada. Não vai afetar Deus. Mas é por nós. Porque ele gosta de nós. Ele nos ama. E ele quer que cada um tenha essa conexão com ele. É bem difícil também cumprir todas as mitzvot, né? Ninguém consegue cumprir todas. Sim, porque são muitos detalhes, muita coisinha que a pessoa também não pode ficar neurótica por qualquer coisa, achar que está se afastando de Deus. Ou está sendo... Não é ficar neurótica. Não é ficar neurótica. Qualquer coisa. Mas o que Deus aprecia é o caminho. É o tentar. Eu tentei. Eu estou tentando. Ele sabe que a gente vai falhar. Ele criou a gente. Ele nos criou. Ele sabe das nossas falhas. Todos nós temos falhas. Mas a tentativa, Moisés, a tentativa em sermos pessoas melhores vale muito.